E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia, tenho esse canal chamado Ser Cristão Hoje com o Padre Paulo da Ladeia, justamente para ajudar a sua catequese e ajudar na espiritualidade cristã. Eu queria hoje falar sobre um assunto um pouco complicado para muita gente, mas que é simplesmente de Deus. Chama-se diversidade. Vem comigo. Quando a gente fala de vida de igreja, de comunidades e tal, muita gente acha que todo mundo tem que ser igual. Aliás, esse era o padrão que veio da igreja durante séculos, a partir do Concílio de Trento. Antes do Concílio de Trento, século XVI, antes do Concílio de Trento ser celebrado, tinha muita diversidade na igreja, tinha muitos ritos, muita coisa, e dava uma impressão de uma certa bagunça. O Concílio de Trento quis organizar, unificar, uniformizar os ritos, as formas de pensar e de agir. Durante muito tempo teve resistência e tudo tal, mas o que chegou até nós é a forma mais igual. Então, digamos assim, antes do Concílio Vaticano II, até a primeira metade do século XX, a Igreja celebrava o mesmo rito romano no Japão, na América Latina, na Alemanha, tudo em latim, nos Estados Unidos, e era o mesmo rito. Então, não tinha muita enculturação, não tinha muita diversidade, eram as coisas meio quadradas, e depois a gente tinha que se explicar com os nativos das diversas culturas. Então, muita gente ficou achando que ser católico é ser tudo igual. Mas eu posso dizer para você que na nossa raiz do cristianismo, nós começamos sendo muito diferentes. Os apóstolos eram muito diferentes. Jesus convocou os apóstolos mais estranhos, cobrador de imposto, né? Pedro, que era analfabeto, tinha zelota no grupo, tinha de tudo um pouco naquele grupo de Jesus. E por que Jesus escolheu gente tão diferente assim? Não seria legal ser todo mundo igual? Eu aqui acho que eu tenho a resposta para você a partir do Gênesis. Quando nós falamos, por exemplo, da revelação de Deus, e eu estou usando a Bíblia edição pastoral, mas você pode usar a edição que você quiser aí, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 até mais ou menos 27, a gente vai ler o seguinte, ele fala da narrativa da criação. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Capítulo 1, versículo 26. E continua, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Eu não quero fazer aqui exegese de todos esses pedaços, de todas essas coisas. Mas eu queria aqui atentar para duas coisas. Uma, que Deus diz no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Santo Agostinho diz, quando ele lê esse texto, ele diz, olha, aqui já tinha o primeiro indício da trindade. Façamos, quer dizer, eu e mais alguém. Deus está falando com ele mesmo, então não está falando com uma criatura, está falando com mais alguém dele mesmo, com outra pessoa nele mesmo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito parece que estão ali combinando as coisas. Nós temos aqui um primeiro indício da trindade, ou seja, Deus não é monolítico. Nós temos três pessoas no mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a gente já fala de Deus no cristianismo, a gente já fala de três pessoas, de três situações que são o mesmo Deus. Então, estamos falando do Pai que não tem imagem, estamos falando do Filho que se encarnou, estamos falando do Espírito Santo que apareceu no batismo de Jesus, apareceu depois na descida do Espírito Santo aos apóstolos, o início da igreja, e que a imagem dele, as mais comuns, são ou uma pomba ou línguas de fogo. Então nós temos Deus que não tem imagem, o Pai, o Cristo que tem representação física concreta de carne e osso, e o Espírito Santo que também tem duas representações que são as mais comuns, a pomba e as línguas de fogo.
Então já estamos falando aqui de uma certa diversidade em Deus, tá? De uma certa multiplicidade em Deus. Não que sejam vários deuses, é o mesmo Deus, mas parece que ele não é único no sentido de ser uniforme. Ele é único, porque é um Deus, mas não é uniforme. Ele tem várias possibilidades de se amar, de se entender, de se ver e de se mostrar para a humanidade. Então, estamos falando aqui logo no começo da revelação. E aí, se a gente continuar, por exemplo, vou deixar a Bíblia do lado aqui, se a gente continuar e pegar o Catecismo da Igreja Católica, a gente vai ver aqui, logo no primeiro parágrafo, capítulo 1, parágrafo 1, o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus, diz aqui, está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. Somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ou seja, ele está dizendo que Deus inscreveu a sua imagem, a sua semelhança no coração mais profundo, no ser mais profundo do homem. Então vamos dizer assim, se Deus é múltiplo, se Deus tem possibilidades de ser encarado pela Trindade, Deus não é múltiplo no sentido que são vários deuses, mas Deus não é uniforme. O Pai, o Filho e o Espírito não são a mesma coisa. Ele também criou os homens muito diferentes. Veja a minha cara, que não é grandemente nem bonita nem nada, mas veja a sua cara. Olhe as pessoas da sua família, os seus vizinhos, como as pessoas são diferentes. São completamente diferentes. Rosto, corpo, história, personalidade, possibilidades, até qualidades. Tendências, não só sexuais, mas também tendências intelectuais, tendências de hobby, né? Alguns gostam de música, outros gostam de outras coisas e tal. Então, nós somos muito diversos. E isso reflete Deus criando cada um de nós. Ou seja, se nós somos capazes de Deus, como diz o Catecismo, nós somos capazes de Deus porque Deus colocou uma faísca na nossa criação. O que quer dizer que eu, olhando toda a humanidade, poderia ver uma faísca de Deus, uma centelha de Deus, colocado em cada um. E todas essas centelhas de Deus não seriam capazes de mostrar o que Deus é ainda. Deus é muito mais do que eu posso pensar dele. Deus é muito diferente e toda a eternidade não será suficiente para ele se mostrar a nós. Então, se isso é verdade, por exemplo, todos os homens e mulheres que nós conhecemos são sinais da presença de Deus e nós não podemos desprezá-los. Alguns são batizados, são filhos de Deus, adotados por Deus, são filhos no Filho, como diz o Catecismo, né? Mas todos somos, de alguma forma, criaturas que viemos de Deus. Todos nós somos amados por Deus. Santo Agostinho, por exemplo, ele diz que Deus só não nos ajuda mesmo no pecado. Tudo o resto é dom que Deus deu para a gente. Veja, por exemplo, só para dar um exemplo bem concreto para você. Se a gente pegar as imagens de Nossa Senhora, tinha uma comunidade aí no Brasil, chamada Guarapuã, no interior de São Paulo, bem no interior, uma cidade chamada Dois Córregos. Em Guarapuã tinha ali uma igrejinha que nós restauramos, uma igrejinha Nossa Senhora Aparecida, feita a partir de voto, que nós restauramos e começamos ali a colocar imagens de Nossa Senhora, dos mais diversos lugares, aparições, lugares que ela é cultuada, venerada e tal. Quando eu saí de lá, tinha 44 quadros de Nossa Senhora, de lugares diferentes do mundo. A própria Mãe de Deus, ela é cultuada com nomes, situações, rostos e pinturas muito diferentes. Essa capelinha, que eu chamava dos nomes de Maria, capela de Nossa Senhora, Igreja de Nossa Senhora, a Mãe de Cristo, o oratório da Mãe de Cristo, mostra bem isso. A diversidade, como Deus se mostra nos humanos, e a própria Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Virgem Maria, ela se mostra muito diferente nas diversas culturas. Quando você fala de Maria, por exemplo, você tem uma Nossa Senhora Aparecida, você tem uma Nossa Senhora de Guadalupe, você tem uma Nossa Senhora de Fátima, você tem
uma Nossa Senhora das Neves, em Roma, você tem Nossa Senhora de Czestochowa, na Polônia, você tem várias virgens lá na Europa Oriental, você tem Nossa Senhora da China, você tem na Índia, você tem a aparição de Nossa Senhora, na África, você tem muitas coisas. Maria mostra a diversidade de Deus e o tanto que Deus gosta de cada cultura. Agora, se Deus gosta tanto assim de cada cultura e aparece em cada um de nós, nos rostos, nas histórias de cada um de nós, se a própria mãe de Jesus, quando aparece para um povo, para um grupo, ela aparece com faces diferentes. Você tem uma Nossa Senhora de Lourdes, que é bem diferente de uma Nossa Senhora de Fátima, que é bem diferente de uma Nossa Senhora Aparecida, de Guadalupe, de Medjugorje e tal. Se todas essas Nossas Senhoras mostram diversos rostos da mesma mãe de Jesus, a mulher glorificada, como que nós vamos discriminar? Nós que somos católicos, nós que somos batizados, nós que temos fé, nós que acreditamos em Deus, como nós vamos discriminar o negro, o asiático, o índio, o esquimó, o africano, o europeu, sei lá o quê, e nós achamos que um é superior ou é inferior a outro? Como assim? São Paulo nos diz que em Cristo não há mais homem ou mulher, escravo ou patrão, negro ou branco. Não tem essa história. A própria palavra de Deus vai mostrando que nós somos um só no mesmo batismo. Pelo mesmo batismo, nós somos membros da família de Deus. Ou então, nós não podemos rezar o Pai Nosso. Quer dizer que essa história de diversidade dentro da igreja não é história de comunista ou de esquerda, mas está enraizado na nossa própria fé. A criação, o Cristo escolhendo os apóstolos, Paulo dizendo que em Cristo não há mais separação entre as raças. A própria Nossa Senhora se mostra de rostos tão diferentes. E por que nós achamos que temos que discriminar as pessoas? Não dá, não dá. Precisamos fazer melhor. Então, ensine aos seus catequizandos que esse negócio de raça, de pobre, rico, é tudo bobagem e não faz parte da nossa fé. E se você tem mesmo fé, você precisa superar isso e ser irmão. Não ser melhor nem pior do que ninguém, porque nós temos um título muito grande. Somos filhos e filhas de Deus. E isso faz parte da nossa fé. Ok? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Se você gostou desse vídeo sobre diversidade, deixe o seu recado aqui embaixo, o seu comentário, dê o seu like ou assine o canal, se você puder. Nós estamos chegando a quase 4.000 horas de exposição. Logo mais a gente vai começar a crescer um pouco mais no YouTube. Deus abençoe. Eu já recebi um certificado do YouTube, mandaram por e-mail, que já batemos mais de 200.000 visualizações. Muito obrigado por isso. Foi a sua colaboração, com certeza, nesse canal. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a semana que vem.